Bom, gente, vamos começar então. Esse passo aqui que eu vou mostrar pra vocês é da pintura chanfrada, que é o flotado que a gente chama. Essa é uma pintura básica que todo mundo deve já conhecer, mas como faz parte do processo do nosso curso, eu vou estar mostrando pra vocês. O que eu vou precisar pra começar essa pintura? O pote com água, esse paninho absorvente, este que eu utilizo é um pano que a gente usa pra louça, pra usar na pia, tá? Que ele é quase como uma esponja. A bandeja de isopor, que vocês podem usar tanto a bandeja de isopor quanto um azulejo. E os pincéis são os pincéis angulares, que eles têm esse formato aqui, tá? Eu tenho aqui de 3 tamanhos diferentes, que são os tamanhos que eu mais utilizo, que é o 20, o 16 e o 12. Eu uso esses tamanhos diferentes de acordo com a sombra que eu quero fazer. Se eu quero fazer um pouco mais largo, eu posso estar utilizando o pincel maior. E já nos olhos eu costumo usar o pincel 12, que é o menor, tá? Mas eu uso mais mesmo é o 16, que é esse intermediário aqui. Porque eu acho que o tamanho do pincel eu consigo dar o efeito tanto de uma sombra maior, quanto de fazer um efeito, uma sombra menor. Então, eu utilizo mais o 16. Pra gente começar a fazer esse processo, o processo da pintura flotada é sempre o mesmo. A gente vai na água, nós vamos no pano e depois na tinta e aí na bandeja de isopor. É sempre uma sequência, sempre a mesma sequência quando a gente vai pintar. O importante, antes de começar a pintar, é já mergulhar esse pincel na água e deixar ele ali hidratando um pouco, tá? Porque a gente vai precisar que ele já esteja mais hidratado para a gente poder utilizar. Então, o que nós fazemos? O pincel, molha ele na água, vamos enxugar um pouco esse pincel no pano, vamos molhar só a pontinha do pincel na tinta e vamos fazer o degradê na bandeja. Então, o que é o degradê? A gente vai passar esse pincel assim, ele geralmente, pra gente pintar, ele tem que estar deitado, ó. Ele não pode nem estar de pé, ele tem que estar mais deitado para ele poder fazer e espalhar essa tinta no pincel. O degradê ele vai ficar nessa parte aqui onde é a pontinha do pincel mais escuro e ele vai suavizando para baixo. Então, esse é o efeito que a gente quer na peça e é o efeito que a gente vai fazer na bandeja. O que ficar aqui é o que vai passar para cá. Então, vocês podem ver que se eu espalhar mais, ele vai ficar sujo aqui, ó, tá? Que é essa aguinha que fica mais suja. Eu posso vir nessa ponta aqui, tirar, e aí depois eu vou fazer a pintura aqui, tá? Então, o mesmo processo, eu vou molhar, eu vou enxugar o pincel, eu vou molhar a pontinha na tinta e vou fazer o degradê. Depois, eu vou lá na minha peça. Eu posso aqui, tanto puxar, quanto eu posso ir e voltar, tá? Só que eu tenho que ter movimento, sempre esse meu movimento aqui, ele vai ter que ser contínuo, porque se eu ficar cortando ele aqui, ele vai ficar com marcas. Então, eu posso sim ir e voltar, e depois eu venho e suavizo para ele ficar uniforme. Esse efeito aqui que a gente dá no EVA, a gente utiliza bastante no EVA para destacar aquela peça, para destacar a cor ou aquela peça que a gente quer colocar ali, aquela parte, né, que quer colocar no trabalho. Então, nós podemos tanto fazer só o contorno quanto eu fiz aqui, como eu posso também fazer o efeito de luz e sombra. O efeito de luz e sombra que é utilizado essa técnica, o que eu vou pensar? Eu vou pensar sempre, por exemplo, se eu olhar pra minha mão, eu vou ter aqui, ó, no meio dos dedos, a gente pode ver que o tom de pele é mais escuro porque eu tenho a sombra. Mas já por cima, eu vou ter uma luminosidade que seria o que a gente vai fazer na peça. Então, sombra sempre por baixo e por cima sempre a luz. Então, este é o efeito que eu vou dar com essa pintura. Então, eu posso tanto fazer o contorno, quanto eu posso utilizar para luz e sombra. Por exemplo, nessa peça aqui do nosso caderno, que a gente vai fazer os galhos da árvore. Eu vou fazer o mesmo processo, só que aqui, por exemplo, eu quero que esse galho aqui pareça que esse aqui por baixo deste daqui. Então, eu quero sobrepor essa parte aqui da minha pintura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa sombra pro lado da peça que eu quero que esteja parecendo que está por baixo.
Então, eu fiz uma sombra aqui, voltado para lá, pro lado da peça que eu quero que seja por baixo. Vocês podem ver que ele já fica parecendo que tá sobreposto. Então, que este galho aqui está por cima daquele dali, tá? Nessa peça aqui, quando a gente for fazer, nós vamos fazer o efeito, então, como se fosse um tronco. Então, eu vou fazer o mesmo processo, eu vou sombrear toda a volta dessa peça aqui. Então, eu vou fazer toda a volta dessa peça aqui, tá? Respeitando essa parte toda que tá com aquele galinho por baixo, eu vou fazer o contorno em todo. Depois, eu vou vir com o pincel. Aí, eu não vou vir com ele deitadinho, como é o certo de fazer. Eu vou vir com ele de pé, pra puxar e fazer esses galinhos aqui também, dando, ó, levemente deitado, pra ele ficar com a sombra, mas ele vai dar o efeito, vai marcar mais pra dar o efeito das ranhuras do tronco, ó. Vocês podem estar fazendo outros efeitos, fazendo aqueles gominhos da madeira, mas aqui a gente vai fazendo só ele simples. Então, eu vou puxando, tá? E eu vou fazer em todo ele pra que ele fique, então, com as marquinhas da madeira, desse tronco aqui. A pintura é basicamente essa, então é sempre o processo de repetição que a gente vai fazendo pra dar o destaque na peça.